Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente. E toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos. Comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, que nos acompanham pelas redes sociais. Agora eu tentei 2 câmeras, estou usando as 2 agora? Ó. Muito bem. A primeira leitura é uma profecia em Jerusalém. Aqui nessa época, Isaías 66 já é o pós-exílio. Jerusalém estava destruída, cheia de gente de fora. Os judeus estavam escravos fora. Estava assim, caos, né? Imagina se viesse um monte de outras religiões aqui, invadisse São João, pegasse os católicos, mandasse para outro canto, tomasse conta da igreja com outras religiões. Imagina você olhar aí, matar um monte de gente, ser perseguido. Imagina você olhando essa situação. Você perde a esperança, você fala: acabou, né? Aí Deus manda os profetas para dizer: ó, alegrai-vos, eu farei correr a paz ainda nessa cidade. Correr a paz. Então, aqui corre-se o risco, que é o risco que eles correram, que eles pensavam, de achar que essa paz é esse mundo. A paz que Jesus promete não é a que este mundo promete. Paz não é não ter problemas, não é não ter conflitos, não é não ter guerras. Paz é na alma. Alma. É Deus que dá paz. Mas para quem? Para quem sabe buscar a paz na cruz. Por isso que tem a segunda leitura. Irmãos, quanto a mim, eu me glorie somente na cruz do Senhor, né? E para todos que seguirem essa norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus.
Só consegue ter paz nesse mundo quem descobre que a paz, o reino dos céus está junto à cruz. A quem renuncia a si mesmo e deixa o Espírito agir. Eu já falei várias vezes, quando eu vou fazer unção dos enfermos, tem pessoas que sofrem a vida inteira. Na hora que você vai fazer a unção, a pessoa está exalando Deus, está feliz. Fala, Deus é bom demais, Padre. Morrendo, sofreu a vida inteira. Aí você fica confuso, porque ali está o reino dos céus. Por trás da cruz do sofrimento. Enquanto o mundo prega uma felicidade superficial, né? De ter dinheiro e você mandar os outros trabalhar para você, não ter cruz, comer o que quer, na hora que quiser, passear. Não. Muita gente que faz isso está depressivo, está suicidando. E muita gente que está aí sofrendo, não suicida. Tem uma alegria que vem do alto. Uma força. O reino dos céus está escondido na alma dos humildes. Na alma. Engraçado, tem uma musiquinha nos Estados Unidos, nessas escolinhas. Eu acho que a tradução dela não está certa. Porque a tradução seria: eu tenho paz como o rio, tenho paz como o rio. Alguém já ouviu essa música em português? Eu acho que ela não fala depois na minha alma. Alguém já ouviu? Mas em inglês ela fala na minha alma. I've got peace like a river, I've got peace like... Depois eles falam, in my soul. Na minha alma. É a letra mais correta. A paz é na alma. Mesmo que as tribulações estejam grandes fora. Né? Agora, esse reino dos céus, ele tem que ser proclamado. E Jesus fala que os apóstolos não dão conta, chamou mais 72. Hoje, quem são os 72? Vocês. Por isso que eu estou falando para vocês convidar o povo aí que não vai na igreja para ir lá na palestra. Vocês têm que ser canal de graça. Os batizados, levar o reino dos céus a quem está perdido. Gente, esse mundo não tem sentido nenhum sem Deus. É de dar dó. Não tem sentido. Trabalha e junta. Até para quem já está dando errado, ainda mais fácil de descobrir. Mas até para quem está dando tudo certo, entre aspas, né, juntando dinheiro, não tem sentido. Não tem, né? E o que Jesus fala? Vai, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Tem que ter mais filhos, tem que educar os filhos na fé. Quem que educa os filhos primeiro para ouvir a voz de Deus, para saber qual é a vocação, se é sacerdotal, religiosa ou matrimonial? Ninguém educa para ter uma faculdade e ganhar dinheiro. E eu estou cansado de atender pais que os filhos estão fazendo medicina em Rio Verde, Mineiro, sei lá o quê, com depressão, querendo morrer, com droga, no pecado, na prostituição, com esquizofrenia. Ficou esquizofrênico na faculdade, provavelmente porque usa maconha. Maconha com esquizofrenia muito ligado. Muito ligado. Certo? Não pensem vocês que ela é totalmente imune, não, que não é. Aumenta muito o índice de esquizofrenia. Como muitas faculdades hoje é pura droga, porque os filhos estão lá sem sentido na vida, só achando que tudo é dinheiro e pai e farra. Isso não preenche, aí vai ficando vazio. Geralmente os pais ricos dá dinheiro, mas não dá presença, não dá amor, não dá oração. Então aquele vazio não é preenchido. Estou cansado de atender, gente. Cansado. Aí vem os pais aqui, padre, eu fiquei sabendo que o senhor reza, cuida do meu. Fala, vocês têm que começar do zero. Vocês não rezam, você não faz nada para Deus, olha. Essa vida nossa frágil. Uma coisa me tocou ontem na palestra, não sei quem estava aí, se prestou atenção. Ela disse que Deus pediu para ela rezar pelas almas dos padres do purgatório. E o que ela disse junto? Que ela ia passar por alguma dor, ou dores. E ela nem sabe o que poderia ser. Ela disse que demorou a dar o sim. E ela é rica, parece, né? Planta soja, viaja para a Europa. Ela aceitou, pode ser que daqui a pouco ela não consiga nem viajar mais. Pode ser que ela não consiga nem comer direito mais. Ela aceitou uma proposta de rezar pelos padres do purgatório, sabendo que passará por uma provação forte.
mesmo tendo tudo que ela tem. Por isso que ele vai dar palestra amanhã para os empresários, fazendeiros e comerciantes e todos os outros sobre dinheiro e fé. Porque, na verdade, apesar dela ter os trem, o coração dela está no céu. Por isso que ela aceitou essa proposta. E ela reza de madrugada pelos padres. Ela reza, né, pelas almas do purgatório, todos os dias, pelos padres que estão no purgatório. Porque purgatório de padre, gente, deve ser o trem mais terrível do mundo. Terrível. Para o padre chegar no purgatório já é difícil, vocês viram lá, né? De 100 vai um. A nossa diocese tem 40 e pouco, não vai nenhum. Ou então tem que juntar os daqui com o de Jataí para ir um. Tomara que seja. É terrível, porque você não é obrigado a ser padre, mas se você tem que tentar levar as almas para o céu, senão você vai levar chumbo. Não tem jeito, né? Agora, nós temos que pregar o reino dos céus, gente. Não tem jeito. E o que nós temos? A cruz. Tem gente que fala, por exemplo, tem gente que tem dificuldade. Eu não sei, eu não consigo devolver o dízimo, por exemplo. Eu fico pensando, gente, tudo que a gente tem é Deus que dá. A saúde, a possibilidade, o local para você trabalhar. Se o mercado está bom ou ruim. E você ainda fica com reservas com aquele que te mantém em tudo. E da mesma forma, olhem para mim aqui, da mesma forma, uma das coisas que me deixou muito facilmente largar a vida mais abastada para ser padre, é uma coisa muito simples que Deus te provado para mim. Nós não somos nada. Em 1 milissegundo, você está de fralda. Vocês sabem, vocês conseguem entender isso ou não? O que está tanto de derrame agora em jovem não está escrito. Um acidentezinho. Na época que eu trabalhava como médico, eu morava em Séries, então eu pegava muito a BR-153, Rialma ali, né? Aquela Belém-Brasília. Cansei de jogar o carro para acostamento, porque tanto de caminhão, o povo vai para lá. Poderia muito bem ter sido um acidente e acabou. Né? Um diagnósticozinho amanhã de um câncerzinho. Eu falo de pâncreas, mas pode ser qualquer um, porque pâncreas demora a descobrir. Quando descobre, já não tem mais volta. Aí é igual que os menininhos, quando aprendem a falar, acabou, né? É igual o menininho falar assim, Pablo, boa, né? Boa vida. É só um diagnósticozinho. Acabou, boa. Nós não somos nada, gente, nada. Cada dia a gente tem que agradecer muito a Deus por Ele nos dar a oportunidade da misericórdia, para usar o tempo para falar do reino dos céus. O tempo que nós temos, que Santo Afonso diz que no juízo particular nosso, nós vamos gritar, pedindo mais um minuto para confessar, para falar de Deus, e não vai ter mais, o seu tempo acabou. Quando eu estava na minha decisão de virar padre, eu fui para passear em Roma e fui em Assis. E lá tem o sacrário e tem São Francisco, o túmulo de São Francisco. Aí eu ajoelhei assim e eu me vi chegando, velho, casado, triste. Triste, 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 triste. E aí vinha uma voz assim do túmulo de São Francisco. O seu tempo se esgotou. Agora não há mais tempo. O seu tempo se esgotou. E eu fui me vendo velho, triste, 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 triste. E eu ouvindo a voz, o seu tempo acabou. Você não tem mais tempo. Agora não há mais tempo. Saí de lá tonto. Agora não há mais tempo. Tontinho. Saí, falei com um padre, amigo meu de Goiânia, que vai estar aqui no final de semana que vem, o padre Luiz Henrique. Ele estava comigo, falei, eu ouvi que o meu tempo se esgotou. Aí ele virou e falou, então, corre. Né? E na época era difícil, porque apesar de eu ter isso no coração, mas eu pensava, já tinha 8 funcionários, como é que eu vou largar os 8 funcionários? 8 famílias, e a gente era uma família mesmo. Né? Eu pensava, como é que isso vai acontecer, meu Deus do céu? Né? Não tem mais jeito. Eu já enfiei o trem para um lado,
Mas depois Deus usou aquele padre espanhol para dar uma paulada final. E deu tudo certo, graças a Deus, né? Eu posso até chegar agora padre velhinho. Espero que eu chegue padre velhinho lá com a bengalinha e rindo para as paredes, né? Graças a Deus, Deus me pegou. É bom demais ser padre, gente. Não é não? Vocês não sabem, né? Quem não vê a beleza é porque vê o Deus se esconde, né? Imagina Jesus na manjedoura. Quem sabia que ele era o Senhor do universo? Jesus aprendendo a andar com Maria. Quem sabia que ele era o Senhor do universo? Jesus lá no carpinteiro. Quem sabia que ele era a mesma coisa a vida de padre. Nem eu vi ainda quase nada do que é ser padre. Da grandeza do sacerdócio. Eu nem vi direito. E já estou achando extraordinário. Essas vidinhas aí de gente que tem muito dinheiro para lá e para cá e vive só para isso e sei lá o quê, não é nada perto do reino dos céus. Nada. Né? Nada. Tem dia que eu estou lá em casa e falo, mas o que o Senhor viu em mim, Senhor? Eu olho para o Cristo lá em casa, né? Como é que o Senhor me chama desse jeito? Que coisa melhor do mundo. Que coisa boa. Eu nunca tinha passado por crise financeira antes. Eu já contei várias vezes aqui, né? Eu tinha um negócio antes de ser padre, que era uma parceria de loteamento. Imagina onde que eu enfiei. Aí teve pandemia e esse trem ficou caríssimo. Até há poucos meses atrás eu estava pagando sei lá quantos mil por semana. E você sabe como é que eu ganhando meu salário que não dá? Fiquei doido, tive que pegar dinheiro emprestado, me humilhar. Tem um aí que emprestou um padrinho que na época que eu fui construir a clínica, ele não quis emprestar. Eu fiquei, nunca mais pego dinheiro. É o que mais pedi, é o que mais me ajudou. E ainda perdoou as dívidas. Aí você pensa assim, era muito melhor antes do que essa crise financeira, ficar humilhando. Foi a melhor coisa da minha vida. Quebrou meu queixo até moer. Tinha dia que eu ficava assim, nossa, eu vou pedir dinheiro emprestado de novo. Eu dormia assim, não vou ter coragem. De novo. Mas no meio disso tudo, uma alegria muito maior do que quando eu tinha o dinheiro sobrando. Muito maior. Uma vez eu estava almoçando lá em casa, pena que não tem ninguém da minha família aqui. Aí estava almoçando lá, aí eu falei assim, estou quebrado. Aí meu pai brincou, mais um aqui, né? Sei que você era o único que estava indo. Aí eu fui e falei, não, o pior de tudo, pai, é que eu estou gostando desse trem. Aí meu irmão levantou, bateu no meu ombro e falou assim, calma que você chegou aqui agora. E realmente durou muitos anos ainda. Muitos anos. Mas uma outra coisa bonita que eu vi, porque eu nunca escondi lá em Porá, eu já falava da minha crise financeira, né? É o povo ajudando. O povo ajudando. Assim, eu fui vendo que a minha dificuldade gerava corações bons, né? Então você, não sei, não dá para explicar isso. Como é que eu vou gostar mais de passar dificuldade pedindo dinheiro emprestado do que tendo dinheiro adoidado? Não dá para entender isso. Mas eu não troco isso por nada. Foi o que mais me ensinou a quebrar o queixo. Quando eu comecei a ser seminarista, eu fui para estudar em Roma. E lá nas paróquias, o seminarista ia, o povo da Itália, não é igual vocês não, eles dão dinheiro para o seminarista. Dá dinheiro para vocês aqui, seu Marcos Paulo? E eu chegava num lugar, me dava 50 euros. Aquilo para mim era a morte. Eu não queria, olha o orgulho. Não queria. E às vezes eu falava, não quero dinheiro não. Mas um dia me deu uma puxada de orelha. Você não é mais médico. Aceita, não é por você. Aí eu fiquei, tá bom. Aí eu aceitava, né? Mas eu demorei, olha o orgulho. Hoje, passa até com bonezinho com vocês aí hoje, de boa. Eu vou até fazer isso no final da missa, para ficar com um bonezinho lá na saída. Não tem vergonha nenhuma. Pode doar à vontade. Eu acho isso muito, muito, muito interessante, assim, a providência divina, né? É isso aqui, ó. Não leveis bolsa nem sacola. Deus quer que a gente descubra que é Ele que sustenta a gente. Não é,
Na verdade, eu tinha uma falsa ilusão que eu é que tinha o dinheiro, mas não era. Porque se eu ficasse lá, um acidentezinho, quem cuidar de mim, trocar minha fralda, pôr comida na boca? Em 1 segundo. Que bobagem, nós não somos nada. Quem sustenta a gente é Deus. Por isso que a gente tem que pregar o reino dos céus. Falar do reino dos céus para os outros. Né? Falar, Senhor é o meu, nada me vai me faltar. Senhor, eu confio em Ti. E por outro lado, eu já falei que eu já vi histórias de gente bilionário que os filhos não gostam, porque eu só pensou em dinheiro, paga a gente para cuidar, né? Tem um monte de... E a cuidadora bate na pessoa, deixa passar fome. Não adianta achar que o dinheiro dá segurança. Os filhos estão lá gozando dos bens, e o pai com a cuidadora, porque eles não, nem vão visitar, a cuidadora sabe que ninguém vai lá ver, bate, deixa para lá. Um homem bilionário, uma família me contou, descobriram que a cuidadora estava maltratando. E às vezes os filhos não querem nem saber, deixa maltratar. Não tem jeito de ter segurança sem Deus. Agora, eu tenho certeza que se eu continuar fiel até a morte, se eu ficar doentinho, todo mundo vai pôr talquinho. Não, deixa eu comprar o talquinho do padre. Não, deixa eu. Não é? Põe essa fralda aqui nova. Tenho certeza vai cuidar bem. Eu quero ser se acontecer isso, eu quero ser bem bonzinho, viu? Abra a boquinha, levanta a bundinha para pôr a fralda, levanta. Abra a boquinha, põe comidinha. Não quero ser que esse cara enjoado, não. Por quê? Porque Deus vai ter me moldado, né? Já vai ter quebrado o meu queixo. Para descobrir que nós precisamos de todo mundo. Pensa se eu continuasse aquele lá do início do seminário, que não queria receber dinheiro de ninguém. Deixa que não quero dinheiro seu. Que desastre que não ia ser. Né? Por isso que eu agradeço a Deus demais. Tudo que acontece. Tudo que acontece, eu agradeço muito a Deus. Muito. Eu acho que essa semana eu vou pagar a última dívida. Eu acho. Pegando dinheiro emprestado com a minha mãe, para terminar. Vou pegar com ela, depois eu pago. Mas eu acho que essa semana eu pago a última dívida, depois eu pago a minha mãe, né? Aliás, tem meu pai também. Mas meu pai a gente vai negociando aí. Mas os terceiros vai ser os últimos. Mas foi ótimo, está sendo ótimo. Né? 5 anos de pesadelo. 5 anos pedindo dinheiro emprestado. 5 anos o povo mandando mensagem, manda esse dinheiro logo. Né? Mas lá por dentro, hoje eu sou outra pessoa, uma outra força, uma outra graça. Né? É espetacular. E aí, vamos terminar com essa frase, né? Porque os discípulos acharam o máximo o demônio ser expulso, né? Alguém já participou de exorcismo? Pena que o bispo me proibiu, porque se souber, eu ia pôr o exorcismo para vocês rodiziarem no exorcismo. Para vocês entenderem o que é uma batalha espiritual. Lá na Paulo VI, quando eu era o Dom Carmelo, ele liberou para um caso, e eu punha os outros para participar, para rezar o terço. Tinha uma senhorinha lá que morreu, a Dona Maria, ficava rezando o terço lá. De vez em quando eu vi um voando assim, o Danilo. O Danilo é magrinho, e falei, segura aí, Danilo. De repente vi o Danilo, voou. Falei, uai, Danilo, não se preocupe, padre, não se preocupe, reza aí. Mas o demônio, nesses exorcismos que eu fazia, não tinha como. O padre Duarte, lá em Portugal, ele manda tapar a boca. O demônio não ficar falando bobagem, porque ele faz uma família. Mas lá onde eu fazia, não tinha como se tapar. Então a gente ficou ouvindo o demônio. E vocês tinham que ouvir o demônio. Não, é verdade. Porque vocês ficam vivendo uma vidinha assim, light, de que acha que o demônio não existe. Falta a missa por causa da pamonhinha. O dia que vocês ouviram o demônio, duvido que vocês não jogam essas panelas de pamonha fora e não vêm rezar. O demônio fala tudo. Tudo. Detalhes de coisas. Né? E o interessante é que quando eu vim para Paraúna,
A última vez que eu atendi a pessoa, agora já não era exorcismo mais. Eu usava a oração de libertação sem o exorcismo. Ninguém sabia que eu ia vir para cá. Na hora que eu comecei a rezar, o demônio falou assim: estou te mandando para longe. Não estou falando que é o capeta que mandou para cá não, viu? Agora você vai para longe. Você não vai me incomodar mais. Eu quero te ver debaixo da terra. Fala, quem contou para? Sabe tudo. Sabe tudo. Agora você vai ver. Nem era o exorcismo em si, né? Nem era o exorcismo. Mas vocês tinham que ver uns exorcismos de verdade. Eu tenho certeza que vocês iam rezar muito mais e buscar esse reino dos céus. Que Nossa Senhora nos ajude. Assim seja. Creio em Deus Pai, Da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito